Os grandes vilões, né? Quais os alimentos mais perigosos, mais prejudiciais para o nosso organismo? Então, Isa, falando de prejuízo, né, na verdade, a nossa alimentação nas últimas décadas, com a industrialização, sofreu muita alteração, né? Apesar da gente ter uma maior variedade dos alimentos, a qualidade nutricional foi bastante reduzida, né? E as pessoas não entendem isso, né? E falando de industrialização, qual o maior prejuízo para a nossa saúde, né? Qual é? Hoje nós temos mais de 2.000 substâncias químicas que são aditivos químicos que são inseridos nos alimentos industrializados. Ou seja, a gente consome diariamente um alimento que está cheio de química, Exatamente. né? E que prejudica aos pouquinhos o nosso organismo. Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu como batata frita não me faz mal. Exatamente, ou esse eu é o como problema. pizza não faz mal. Né? Mas a longo prazo é isso que pode prejudicar. O efeito cumulativo pode ser muito prejudicial para a nossa saúde, né? Então hoje nós temos corantes, umectantes, aromatizantes, uma gama diversa de substâncias químicas que são muito prejudiciais, tá? E agora vamos falar especificamente dos corantes, que é altamente usado na alimentação infantil, que é muito prejudicial, tá? Podendo levar a reações adversas como alergias, alterações de tireoide, que muitas pessoas não sabem, porque há estudos escassos na área, tá? Doenças cardiovasculares, tá? Neurotoxinas, então sendo um estimulante para o sistema nervoso central, então a gente tem que ficar de olho muito. Quando você diz alimentação específica para crianças, é por conta daquela gelatina azul? Exatamente. É isso. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Outro dia eu comprei uma gelatina que era azul mesmo. Eu fui experimentar a gelatina, a língua ficou toda azul. Então eu fiquei imaginando uma criança consumindo aquela gelatina, não tem vontade de parar de comer. A criança acha super legal. Claro, é divertido. É, super. E aí aparece no comercial aquelas crianças super saudáveis, brincando, e na verdade... Por que dizem que a gente só deve dar gelatina de cor vermelha para criança? Porque, especificamente, na minha opinião, nem o vermelho. Porque, assim, vamos dizer, seria o corante menos prejudicial. Tá? Tem diversas gamas de corantes, mas todos eles têm implicações, sim, na saúde. O melhor é evitar corantes de uma forma geral. Entendi. Quanto mais pudermos ofertar a famosa alimentação da vovó, né, resgatar uma alimentação natural, melhor é para a saúde dos nossos filhos. O natural que você considera são frutas, legumes e verduras. Exatamente. Diariamente. Diariamente, mas tomando cuidado com a qualidade também, né? Sim. Então, gorduras trans. A gordura trans dizem que é uma das maiores vilãs em relação a alimentos ruins para o nosso organismo. É verdade. O que é a gordura trans e por que ela faz tão mal para a gente? A gordura trans é uma gordura reesterificada, tá? Ela é responsável principalmente por dar crocância aos alimentos. E ela está amplamente incluída nas bolachas crumb cracker, água e sal, torrada, né, que é muito consumido pelas pessoas. As batatinhas, as batatinhas, salgadinhos, que você adora, né? Ou seu filho, sua filha adoram. Bolachas recheadas, né? Então, assim, são produtos... Ela que dá a crocância, é isso? A crocância, principalmente. Tá? E aproveitando a crocância, tem uma outra substância que é cancerígena, que é a acrilamida. Acrilamida. Que ela também está presente na batata chips, principalmente, tá? E nas bolachas crumb cracker também, que é uma substância... Até aquelas de água e sal? Até aquelas. Nossa, e a gente pensa que bolacha de água e sal faz bem, né? Você come adoidado? Pois é, e é por isso que nós nutricionistas, enfatizamos na educação nutricional para que haja uma mobilização da indústria alimentícia para advertir os efeitos no organismo, né? Porque, assim, não faz bem. Entendi. Alimentos congelados, por exemplo, principalmente hoje em dia você encontra com bastante facilidade nos supermercados, as pizzas individuais, as pessoas estão numa loucura, numa correria, né? E muitas vezes a pessoa mora sozinha ou quer ter a praticidade de ter, vou separar só um pedacinho, vou congelar. Alimentos congelados, o que você me diz a respeito deles? Então, os alimentos congelados, principalmente as pizzas, elas têm bastante condicionadores de massas artificiais, aromatizantes, né? Tudo isso são substâncias que
possuem efeitos adversos no nosso organismo e, de fato, nós não conhecemos o que pode produzir em cada organismo. Mas há relatos de que são substâncias cancerígenas que podem predispor ao desenvolvimento de câncer, doenças cardiovasculares. Mas quem consome, por exemplo, de vez em quando um alimento desse? Então, esse é o segredo da educação nutricional. Quando nós comemos um fast food, um junk food esporadicamente, os efeitos cumulativos desses aditivos químicos não são tão prejudiciais para o nosso organismo. Mas existem. Tá. Então, uma pessoa, por exemplo, com uma predisposição genética, né, mais diabetes, exatamente, alta, tem obesidade, tem que ter o consumo mais esporádico ainda. Então, é o equilíbrio. Vamos falar então pelos alimentos. Vamos começar pelo sorvete, que é considerado um dos alimentos mais prejudiciais à saúde. E é gostoso, hein, gente? Dele com uma caldinha de chocolate, uma castanha em cima. Ai, que gostoso. Então, o problema do sorvete é porque ele tem bastante gordura trans também, tá? Corantes, açúcares. E acaba influenciando no aumento das taxas de açúcar no organismo, né? Aumentando a adiposidade, alterando os níveis de insulina no organismo, predispondo ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes, por exemplo. Aí, quando você diz sorvete, quando a gente fala em sorvete, eu penso em corante imediatamente. Exatamente. Né? Para dar coloração de cada sabor. Né? Muito melhor seria, né, se uma mãe pegasse um suco de fruta e colocasse lá para congelar nos cubinhos, de gelo. pronto. É uma alternativa também. Né? E esporadicamente um sorvete de massa, né? Porque na hora de sociabilizar a alimentação, o amiguinho consome, né? Então não tem como, né? Salgadinho de milho, segundo o alimento mais prejudicial à saúde. Diz que pode causar flutuação dos níveis de açúcar no sangue. Exatamente. Por que o de milho específico? Porque o milho, na produção agrícola, ele sofreu muita mudança genética, né? Nós chamamos de transgênico. Isso implica na maior concentração de ácido graxo ômega 6. Certo. E esse padrão de alimentação produz uma resposta mais inflamatória no nosso organismo, tá? Predispondo ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principalmente. Entendi. Pizza! Ai, a pizza paulistana adora uma pizza. De domingo é dia de pizza à noite. Né? Você já reparou que quando a gente não tem o que fazer, ou muitas vezes você recebe alguém em casa, você não preparou nada, nenhuma comida, fala, relaxa, vamos pedir uma pizza. A pizza é sempre a solução dos paulistanos, né? Caso você precise receber alguém ou precisa comer e não tem o que comer. Eu, particularmente, para o meu gosto, aprecio muito a pizza. Nem todas são prejudiciais. Por exemplo, a gente pode optar por algumas opções com massa integral, com acompanhamentos menos gordurosos. Eu nunca vi pizza de massa integral. Existe? Existe. Em pizzarias? Em pizzaria. É mesmo? Nunca consumi. Vou experimentar. Existe sim. O problema é a farinha branca principalmente, né? Porque ela aumenta os níveis de açúcar no sangue, né? Então a gente precisa ter cuidado mais com o consumo da farinha refinada no nosso organismo. Batata frita. Ai, que delícia, gente. Ai, fresquinha, assim, ó. Ai, vem, dá água na boca a batata frita, mas é prejudicial. É prejudicial exatamente por conta da acrilamida que eu te citei, comentou. que é uma substância cancerígena, tá? Ela é rica em gordura trans também. Então, esporadicamente consumir a batata frita. Entendi. Bacon, os americanos adoram, né? Meu Deus do céu, nunca vi tanto americano. Olha, americano come bacon a qualquer hora do dia. Café da manhã, almoço, janta e de madrugada, se ainda estiver pronto, ele vai lá e consome. O problema do bacon, assim como as carnes processadas e os frios em geral, eles são ricos em sulfitos. Sulfitos são substâncias cancerígenas, como, por exemplo, o nitrato, o nitrito, que acabam predispondo o nosso organismo a alterações principalmente gastrointestinais. Então, dificultam a digestão. Há estudos ainda comprovando que o consumo, principalmente, né, a pessoa que quer emagrecer, vou comer um pãozinho com frios light, né? Uma predisposição, maior incidência de enxaquecas. Enxaquecas? Por causa das nitrosaminas. Então, tudo que é industrializado, a gente tem que ter moderação no consumo. Olha, foi feita uma pesquisa, um estudo da Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos também, descobriu ainda que comer 14 porções de bacon por mês pode danificar a função pulmonar e aumentar o risco de doenças ligadas a este órgão, ou seja, realmente é muito prejudicial. E as rosquinhas, famosas rosquinhas, tem de tudo quanto é sabor. As rosquinhas, elas também, assim como o sorvete, são ricas em gorduras trans, né? Açúcares e principalmente os aditivos, né? Para manter a massa fofinha, né? Os aditivos são muito prejudiciais porque também são altamente cancerígenos. Cheio de gorduras trans, Cheio
cheio de gordura trans. Refrigerante, mesmo que seja light, faz mal à saúde? Light, diet, zero? Muito. Ai, O refrigerante, além de não ser um alimento, né? Porque para mim alimento é aquilo que nutre. O que não nutre não é alimento. Sim. É riquíssimo em açúcar. Tá? Tem Mas mesmo o refrigerante light? Então, Que diz que não tem caloria nenhuma? Então, o problema do light, do diet, são as substâncias químicas, principalmente o aspartame. Ah, o aspartame. Que tem diversas complicações no organismo. É verdade que aspartame pode causar ataques de ansiedade? Sim. Olha, você que consome bastante refrigerante? Então, tá assim, ansioso, a indústria do emagrecimento não se preocupa com esse dado, mas os consumidores devem ficar atentos quando forem comprar um alimento, aprender a ler os rótulos, aprender a entender os valores nutricionais de cada alimento. Não só em termos de, valor, de caloria, né? Porque a preocupação é caloria, mas principalmente com o conteúdo do nutriente no alimento. Isso faz toda a diferença, Isa. Bom, tem também, gente, uma questão importante que, olha o que eu fiquei sabendo hoje. O refrigerante é extremamente ácido e para estabilizar essa acidez no nosso organismo, é preciso, para cada copo de refrigerante que você toma, é preciso 30 copos de água para estabilizar essa acidez. Fiquei impressionada com esse número. É verdade. E essa acidez, ela está relacionada ao nosso organismo, Isa, com o desenvolvimento de doenças crônicas. Então a mãe, né, aparece lá no comercial, a mãe super legal que oferece o refrigerante para o filho, uma mãe super legal, né? Não, eu digo que é uma péssima mãe. Quando eu era criança, refrigerante só era servido de fim de semana com macarronada. E só tinha direito a uma garrafa para a família. E aí, ainda falando dessa acidez, Isa, isso é muito prejudicial para a saúde óssea, tá? E para os rins do nosso organismo. Porque o que acontece? O nosso organismo ele vai tender a buscar um equilíbrio para nos proteger do desenvolvimento de doenças. Certo. E aonde ele encontra esse equilíbrio? Retirando alguns minerais para manter essa acidez, diminuir essa acidez, principalmente o cálcio dos ossos, predispondo ao desenvolvimento de doenças ósseas no nosso principalmente organismo. as crianças devem evitar o consumo de refrigerante. Exatamente. Muito bem. O nosso telefone é da nutricionista Elaine Vital, 4427-8538, 4427-8538. Muito obrigada, sucesso, a você, viu? Isa. Parabéns para sua tia. Ah, obrigada. Também. Obrigada. Lembro que hoje você ainda vai conferir um bate-papo